Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Luiz Rivas. Estive há poucos dias na cidade de Lilydale, a cidade dos médios nos Estados Unidos. Temos publicado algumas das imagens, fotografias, vídeos que fizemos naquela cidade no museu de Lilydale. E recebimos de vários companheiros várias perguntas, tipo, como é isso, Luiz? Explica mais, que mediunidade é isso? As irmãs Fox, como é que funciona e tal. Então, para os meus amigos, tanto do Brasil quanto de outros países, né, vamos mostrar algumas coisinhas sobre Lilydale, aquela cidade que fica nos Estados Unidos, no estado dos Estados Unidos, muito perto de Canadá. E vamos mostrar algumas informações que acho que vão ser muito úteis para quem gosta da doutrina, da mediunidade, conhecer um pouco mais sobre os fenômenos de Lilydale. Muito bem, amigos. Vamos falar então sobre Lilydale. A cidade de Lilydale fica em Nova York, no estado de Nova York, muito próximo de Buffalo, Rochester, próximo da fronteira com o Canadá. Então, para vocês terem uma ideia, né, foi aí muito perto onde fica a cidade, ficou Hydesville, onde aconteceram os fenômenos das Irmãs Fox. As Irmãs Fox vieram de Canadá, atravessaram o Canadá, foram aos Estados Unidos, compraram uma casa, aconteceram os fenômenos das batidas, das pancadas, né? E essa casa foi depois trasladada a Lilydale, muito próximo, né? E lá foi durante quase 50 anos, de 1904 até 1950, né? A casa esteve em Lilydale, né? Essa casa é importante, os fenômenos, porque é aí onde vai nascer o espiritualismo moderno. Essa era a base, o início, para depois nós conhecermos como o espiritismo, os fenômenos lá na França, com as mesas girantes, com Kardec e tal. Muito bem. Então, em Lilydale estava a casa. Em 1950 houve um incêndio. Talvez provocado, não sabemos, mas queimou-se a casa, ficaram os restos, né? E há um detalhe interessante, é porque lá ficaram os grandes médiuns dos Estados Unidos, continuaram com o trabalho mediúnico, né? E eles se reuniam, era o local onde os médiuns americanos se reuniam, né? E até hoje continua isso acontecendo. Na cidade é pequena, tem umas 80 vilas, uma coisa assim, mas é linda demais. Ela tem uma lagoa fantástica, tem uma das florestas mais bonitas, né, do oeste americano, né? Inclusive na floresta se respira uma paz impressionante. E os médios hoje se reúnem 3 vezes por ano, 3 meses ao ano, perdão, durante o verão americano, e aí se reúnem e vêm as pessoas de todos os Estados Unidos para conversar com eles, ver as mediunidades, enfim. Então, Lilydale continua sendo o ponto de referência do espiritualismo moderno, né, aqui nos Estados Unidos. Vamos falar agora sobre as Irmãs Fox. As Irmãs Fox, como vocês conhecem, né, a história de 1848, os fenômenos, o Charles, atribuído ao espírito Charles Rosman, um vendedor de joias, que tinha sido assassinado na casa e pela mediunidade das meninas se conseguia fazer esse tipo de contato, né? Então, em 1900 no começo do século XX, né, depois já que as irmãs tinham desencarnado, encontrou-se finalmente no porão da casa um muro falso. E lá dentro estava o baú onde o vendedor de joias, o mascate, né, usava. Foi encontrado finalmente o aparelho. Esse baú está no Museu de Lilydale. Uma das provas de que os fenômenos das irmãs Fox eram reais. Mas não é somente isso, né? O que me chama muito a atenção é o fenômeno de precipitação. Isso vamos falar agora. O fenômeno de precipitação, principalmente das irmãs Banks, né? Nas imagens que a gente conseguiu captar, vocês vão observar aí a qualidade da pintura. Não é uma pintura mediúnica. Falar, Luiz, explica melhor como é esse negócio de precipitação. Funciona mais ou menos assim. Vejam, meus amigos. Pelo que nosso amigo Ron Nagy nos informou, é que o historiador escreveu já 2 livros, inclusive tenho aqui, eu vou mostrar, um livro sobre precipitação, fenômeno mediúnico, pouco conhecido, e depois vou mostrar esse outro. Mas o trabalho do Ron foi, ele é o curador do museu, que pesquisa no museu ali em Lilydale, né? O que eles investigaram é impressionante, né? As irmãs Bang, né? Eu vou ver se tenho aqui alguma imagem. Pronto, eu vou mostrar aqui.
Essas são as irmãs Banks, né? No final do século XIX, começo do século XX, né, eles tinham esse fenômeno de precipitação, né? Eles se apresentavam em várias cidades, aqui, por exemplo, uma apresentação em Boston, né, que foi realizada na época. Né? E como é que funcionava o fenômeno? O fenômeno é muito parecido ao que eu chamaria, a qualidade é parecida ao aerógrafo ou ao spray, sabe? Aqueles que vulgarmente usam na pichação, no grafite, aquele spray. Bom, esse é o efeito, muito similar. Mas o que acontece? Que nessa época, os aerógrafos, os aparelhos, eu pela minha formação sou designer gráfico, eu trabalhei com aerógrafo, nós precisamos um motor para poder trabalhar com essa qualidade. E mais ainda, você precisa fazer primeiro o desenho, depois as plantilhas, depois com o motor passar ao aerógrafo. No caso, não era assim lá. Né? Era colocado o quadro, né? Um quadro branco, vamos supor esse quadro branco, né? Aí a médium apenas tocava aqui, né? Ou entrava em transe tocando, e aí os espíritos começavam a jogar como se fosse o spray, né? E começavam a pintar. O quadro aparecia aí pintado, né? Em uma hora, né? Iba aparecendo com as tintas, né? Outro detalhe mais que chama a atenção, que não era feito nenhum desenho prévio, diretamente. Outra coisa era tamanho natural, tá? Os quadros são tamanhos naturais. Outro detalhe mais é que para a época, né, não tinha motor, não tinha eletricidade aí chegando aí para poder trabalhar. Chama atenção também a qualidade, né, da imagem, né? E o que para mim foi incrível, né? Ele não tinha tintas de cores, né? Porque fazer com aerógrafo você precisa ter uma tinta, uma cor, você troca outra. Não tinha tinta, uma só tinta preta. E aí os espíritos do preto conseguiam tirar as várias cores, os pigmentos. E o mais extraordinário, às vezes a tinta acabava. E eles nos contaram que quando terminava a tinta, os espíritos tiravam da roupa, né, dos vestidos, a tinta. E ficava meio cinza, branco, esbranquecido, porque tiravam a tinta da roupa. Olha que incrível. E aí conseguiam fazer os pigmentos e conseguiam pintar os quadros. Vou mostrar aqui alguns quadros, né? Alguns chamam muito a atenção, né? Por exemplo, esse daqui, né? Você vê a qualidade, parece uma foto, mas não é foto não. É um trabalho é um trabalho incrível dos irmãos da materialização, da precipitação. Olha aqui outra fotografia. Não, perdão, outra imagem, né? É que eu falo fotografia porque realmente parece fotografia, né? Aqui, por exemplo, temos até uma índia americana, né? Olha a qualidade, né? É incrível, né? É incrível. E o que chama a atenção, né? Aqui, por exemplo, por outro médium, o Campbell, os irmãos Campbell, né? Olhem aqui como conseguiam ser feitos os desenhos. Né? Aqui em preto e branco, sim, estão vendo? Em preto e branco. E aqui um desenho de Abraham Lincoln, né? Feito também pela precipitação. Né? Mais uma coisa que eu queria mostrar. Este é o espírito que pinta. Porque, ok, é o médium, mas quem pintava no além? O próprio espírito que pintava chamava-se Azur, eles me deram esse folheto. Né? Este é o espírito pintor, né, que fazia as pinturas. E aqui tem um autorretrato. O próprio espírito se pintou, né, para mostrar... desculpa, esse daqui. Ele tinha morado no Egito, né, o Azur. Esse é o espírito pintor que produzia o fenômeno. Para que vocês tenham mais ou menos ideia, é como quando você coloca de dentes, escova de dentes, e você coloca uma tinta, e você aperta e faz assim, saem uns pontinhos, né? Mais ou menos assim, a qualidade é os detalhes são muito interessantes. Mas o que chamou muito a atenção é o estudo da iridiologia, porque era tanta a precisão, né? Vamos ver aqui, esse Napoleão também desenhado, né? Mas isso que chama a atenção aqui. Veja a qualidade nos olhos. Então os pesquisadores observaram que até pela qualidade dos olhos dava para ver a doença que tinha a pessoa, né, que tinha sido representada, diante de tanta nitidez. Eu vou mostrar aqui a imagem dos irmãos Campbell, né? Esses são os irmãos Campbell, sim? Esses dois. Eles são os que também produziam os fenômenos lá.
Então, um pouquinho para vocês terem ideia do fantástico mundo de Lily Dale, a precipitação. Isso foi do século XX no começo. Então já me falaram assim, Luiz, cadê seus médios? Vamos ligar? Não tem como ligar porque já desencarnaram há muito tempo, né? E o fenômeno também já aconteceu. Bom, essa era uma primeira etapa para falar sobre este tipo de fenômeno. Muito bem, pessoal. Vamos continuar aqui mostrando sobre o trabalho da louça que escreve. Este livro é escrito por nosso amigo Ron Nagy, né? Fala sobre uma mediunidade muito rara. Como é a louça que escreve? Funcionava mais ou menos assim. Você pegava uma louça, assim, que não tinha nada, pegava uma outra, juntava as duas, colocava uma fita, e no meio era colocado um giz de cera, não? Um giz para pintar. Era apertado, o médium colocava apenas os dedos, a outra pessoa também que queria receber uma mensagem, se colocavam os dedos e a partir daí se começava a escutar uns barulhos tipo né? E os espíritos começavam a desenhar aqui na parte interna da louça, né? E logo se abria e você via os escritos, né? O que os espíritos tinham escrito. Então é impressionante porque eu vou mostrar aqui, né? Nas imagens, né? Quando se abria, né? Os textos ficavam materializados. Eu vou ver se tem aqui alguma outra com maior qualidade. Aqui, por exemplo, não somente que era desenhado um texto, uma frase. Não, eram textos e aqui tem uma que era 12 idiomas foram registrados. Vocês chegam a ver aqui, 12 idiomas, né? Até anglo, espanhol, enfim. Além disto, às vezes acontecia o seguinte, não tinha, acabava o giz. Então o que eles faziam? No meio, entre uma e outra tábua, né, ou louça, colocavam uma folha de papel e pegavam uma caneta, quebravam a pontinha e colocavam lá dentro, né? Então colocavam a ponta do lápis, colocavam aqui, colocavam o papel, fechavam, o médium colocava o dedo, outro também era colocado uma fita, uma liga, e depois disto, abriam e a folha vinha com um desenho. Então, por exemplo, aqui tem alguns desenhos, né, que são impressionantes, né? São impressionantes. Vou mostrar aqui para vocês alguns dos desenhos, né? Por exemplo, né? Olha aqui. Isto era desenhado, né? Então, aqui temos outro desenho, tem texto em torno, né? Em torno hay texto. Tudo isto era desenhado, né, através dessa louça, né? Aqui temos outros casos mais. Outro material mais, além de escrito, também era desenhado, né? Olha aqui, esse já parece ter uma ilustração. Enfim, né? Este era o fenômeno aqui, vocês veem na portada como funcionava, né? O médium, né? A pessoa que queria se comunicar, a louça aqui, e os espíritos do além escrevendo e materializando aqui, né? Esse é um outro fenômeno interessante. O que cabe destacar aqui é o seguinte, eu chamo assim nossos irmãos espiritualistas modernos, né? Eles continuam esse trabalho fantástico com a mediunidade aqui nos Estados Unidos. Lembramos com Chico Xavier no livro A Caminho da Luz, que Brasil é o coração, Estados Unidos é o cérebro do mundo, mas são lugares predestinados para fazer um trabalho de espiritualização para o planeta. E os espiritualistas aqui, eles deram continuidade na forma mediúnica deles. Há pouco tempo estão começando a conhecer as obras de Kardec. 10, 20 anos, né? O trabalho que o Divaldo Franco fez, já veio em Lily Dale, junto com outros companheiros aqui da Federação, Vanessa Anceloni, Jussara, enfim, tantos outros companheiros estão fazendo esse intercâmbio entre duas escolas, diremos assim, né? Espírita e espiritualista. Mas o trabalho dos espiritualistas, eu fiquei pensando, muito interessante, porque graças a eles, a mídia americana, cinema, filmes, seriados, TV, né, tem dado continuidade. E se hoje no planeta a gente conhece filmes como Ghost, Sexto Sentido e outras séries de TV Medium, Sobrenatural, enfim, os que tem, tudo bem de base, até o próprio Scooby-Doo, né? Tudo bem do trabalho que os médiuns foram fazendo aqui e prevaleceram, mantiveram a chama viva, né, do espiritualismo moderno.
E agora, com conteúdo espírita, começa a fazer essa união, né? E é muito interessante porque em Lilith, por exemplo, né, você respira uma paz incrível, né? Os médios são muito tranquilos. E lá dentro, por exemplo, me chamou a atenção um cemitério que tem para bichinhos, né? Lá tem uma floresta, onde os médios entram em transe no meio da floresta, né? Floresta, você respira uma paz linda. Então, e um museu, né? Onde estão os restos da casa das Irmãs Fox, né? O memorial onde estava a casa antiga das Irmãs Fox, né? E tudo isto. Então, meus amigos, é um convite. Quem tiver oportunidade, vem aos Estados Unidos, dá um pulinho em Lilydale, né? Para que conheça esse trabalho, né? Nossos irmãos espiritualistas, e poder estreitar as mãos, porque ao final de contas, estamos todos ao serviço do mesmo ideal. Muito bem, espero que tenham gostado. Essas são um pouquinho nossas experiências. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau. Opa, pessoal, estava esquecendo de duas coisinhas antes, que tenho aqui até anotado. Lá em Lilydale existiu um médium Andrew Jackson Davis, que seria mais ou menos o Chico Xavier americano, contemporâneo de Kardec, até um pouquinho antes, né? E Andrew Jackson Davis tinha uma mediunidade, é considerado até o precursor do espiritismo. Ele, em 1851, recebeu uma mensagem que chama-se tipo a Carta de Independência Espiritual, onde é contado que no mundo espiritual se planeja a revelação do além para chegar na Terra. É a chegada das informações do mundo espiritual para o planeta, né? Que aconteceria, lógico, também com o espiritismo e também com os médiuns do espiritualismo. Mas tem uma coisa interessante que já Jackson Davis tinha visto. Muitas crianças, meninos de 10, 11, 12, como as Irmãs Fox e outros, já tinham mediunidade. Então, o que fazer com eles? E foi criada a primeira escola para crianças médiums, né, nos Estados Unidos, né? Uma escolinha que, vamos chamar assim, seria os primórdios de uma futura, um século depois e mais, das escolas de evangelização espírita, né, no Brasil, né? Mas já em 1851, 6 anos antes da codificação espírita, já nós tínhamos nossa primeira escolinha para crianças médiums. Tudo isto em Lilydale. Quando vocês foram para lá, dão uma olhadinha, vão ver como é legal. Um abraço.